Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa Quartaroli, eu sou empreendedora, comunicadora, uma questionadora com a mente inquieta e uma especialista em ter ideias. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Isa Talks, nosso bate-papo semanal aqui para a gente ter conversas sinceras e genuínas, onde a gente vai falar sobre carreira, liderança, empreendedorismo, vamos falar também sobre protagonismo, autoconhecimento e, claro, a vida, porque você é muito além do seu trabalho. Aproveita, já segue aqui a gente no nosso canal, curte, comenta e compartilha e segue a gente também nas nossas redes sociais. Bom, quando eu falei para as minhas amigas que eu iria entrevistá-lo, o surto foi coletivo nos grupos do WhatsApp. E eu confesso que a adolescente que habita em mim aqui dos anos 2000 está enlouquecida. Mas a gente finge costume, finge que tá tudo normal, que hoje é só mais uma bela segunda-feira do meu dia, né? E a gente segue a vida. Bom, ele é ator, comunicador, apresentador, produtor do filme Jesus Kid, é ativista, empreendedor e, para quem é de astrologia, ele é aquariano, que diz muito sobre a personalidade dele, que é, assim, de essência disruptiva, pensar muito no coletivo e, principalmente, de alma livre. Você deve conhecer ele da época lá do Vitor da Malhação, deve conhecer ele também pelo papel que ele fez do Ramsés da novela Os 10 Mandamentos. Mas, além disso, ele também agora assumiu o desafio de ser empreendedor e lançou, fundou a sua startup, Tucano, que vende produtos 100% brasileiros, veganos e sustentáveis. Bom, hoje eu converso nada mais nada menos com quem? Sérgio Maroni. Muito obrigada por você estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado você pelo convite. Muito Prazer bem. estar aqui com você de casa também. Tudo bem? Bom, vamos lá. Muito obrigada, eu estou lisonjeada de você estar aqui. Obrigada por essa... Com certeza vai ser um bate-papo gostoso, da gente se conhecer mais face sua. Bom, esse podcast ele nasceu muito assim da minha vontade de estar construindo conversas genuínas e sinceras de vida, sobre trabalho. E aqui também é um espaço para a gente falar das nossas vulnerabilidades, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. E a gente vive aí no mundo digital das redes sociais, onde a gente posta geralmente o que a gente quer, né? O que as pessoas querem saber da gente muito. E eu queria saber de você, né? Quem é você além do seu trabalho? Eu sou um cara comum, absolutamente comum, super humilde, que gosta de frequentar todos os lugares, todos os tipos de pessoas, que gosto muito de cultura, que amo viajar. Eu sou muito de verdade, assim, nas redes sociais, sabe? Assim, eu não faço muito nada fake, assim, eu não ostento, eu não... Então, assim, eu sou eu nas redes sociais, assim. Então, muito do que você vê lá, eu sou, sabe? Então, assim... Aquilo ali não é trabalho, se você olhar do ponto de vista que o algoritmo exige que você poste X vezes por dia para alcançar engajamento, enfim. Eu não me preocupo com isso. Não mais. Já tive uma época que eu me preocupava com isso, mas hoje em dia não. Hoje eu sou de verdade lá. Então, eu sou um cara absolutamente normal no sentido de não tenho estrelismo por ser uma pessoa conhecida no meu país, em alguns outros países também, porque como você disse, o Ramsés foi sucesso em 3 continentes, Sim. uma loucura. Mas eu olho para tudo isso assim e me divirto, assim, sabe? Mas eu não levo a sério. Não levo a sério porque eu sei que tem altos e baixos, eu sei que, enfim, agora empreendendo também eu sei o quanto eu ouço de não, entendeu? Eu sei todas as dificuldades, enfim, vamos falar sobre tudo isso. Já tô me adiantando aqui. Mas é verdade, gente, ele é de verdade, tá? Pessoal, aí ele é de verdade. Bom, Sérgio, eu até os meus 13 anos de idade, eu queria ser atriz. E eu dançava, eu queria ser bailarina, eu sempre gostei muito dos palcos. Só que quando eu cheguei ali na adolescência, eu falei assim, cara, não dá pra viver de arte no Brasil, né? Então, difícil. É difícil, né? E você, né, como sendo ator aí, batalhou pro seu lugar ao sol, né, de estar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse teu processo de escolher a carreira artística, né, de virar ator, e também a tua carreira de apresentador, né, que você também tem muito forte esse comunicador aí dentro de você. Eu acho que é uma vocação mesmo. Eu acho que ninguém sem consciência escolhe trabalhar com cultura no nosso país. É muito difícil viver de cultura no nosso país, a não ser que você esteja na televisão e conseguindo papéis de destaque. Enfim, eu
as pessoas olham pra mim e me viram protagonizando novelas na Record, me viram tendo papéis importantes na Globo e falam, pô, ele deve ser milionário, ele deve ser, né? Não, eu tenho uma vida super ok, maravilhosa. Não tenho do que reclamar, assim, em termos Sim. de tenho meu apartamento, não vivo de aluguel. Mas, assim, é uma coisa completamente diferente do que é, por exemplo, no sistema americano, né? A gente está vivendo uma greve Sim. agora de Hollywood, Sim. que diz muito também sobre o quanto precarizou a nossa profissão, assim como todas as outras, né? Rolou uma uberização geral, assim, e agora a inteligência artificial ameaçando uma série de empregos. Então, assim, é muito difícil viver de arte no nosso país. Acho que um pouco menos na Europa, onde você tem atores que vivem só de teatro. Os comedians lá na França conseguem viver só de teatro com Que bom, né? dignidade, né? Aqui não, aqui assim, eu, Que é eu bem já fiz, difícil eu mesmo. tive o privilégio de fazer uma peça de teatro chamada Escravas do Amor, era um Nelson Rodrigues com um grupo chamado Fudidos e Privilegiados, Ah, que que eu demais. acho que define muito bem essa definição do que é ser artista Muito no bom. Brasil. Fudidos e Você privilegiados. é um fudido, mas é um privilegiado porque você faz o que você ama, você trabalha com uma coisa que toca as pessoas, que faz elas questionarem, que faz elas enxergarem as coisas de um outro ponto de vista. Então é um privilégio, ao mesmo Sim. tempo que é foda. Então, assim, eu acho que isso define muito bem o que é ser artista no Brasil. Eu também passo por isso, eu já pensei em desistir várias vezes, porque a gente, assim, eu não sou uma pessoa muito sociável de ficar fazendo lobby, de ficar fazendo, puxando saco para conseguir trabalho. Então, assim, tudo que eu consegui nesses 22 anos de carreira, acho que foi graças ao meu carisma, graças Sim. ao meu público que me segue, que me acompanha. Acho que graças à minha persistência também, porque tem que ser Sim. persistente, como Tem. eu acho que tudo, né? Empreender também, a gente tem que ser Muito. persistente. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Respondeu, claro que respondeu. E você tem uma coisa muito interessante de criar suas próprias oportunidades, que eu também me exatamente. identifico muito com isso. Quando eu, né, me identifiquei assim que eu realmente queria ser uma comunicadora, eu fui lá e criei meus próprios palcos. Eu comecei a criar meus próprios eventos, depois passei a ser convidada, obviamente, mas eu ainda continuo criando meus próprios palcos. E você fez isso como produtor, né, do Jesus Kid, foi seu primeiro filme produzindo, né? E eu escutei uma entrevista sua que você falou que você criou seus próprios palcos, porque para ter a oportunidade de estar atuando em algo que talvez não fosse ser convidado, né, e tudo mais. Como é que foi para você ser produtor e como é que é para você criar o seu próprio palco? Isa, assim, no primeiro dia de filmagem do Jesus Kid, 90% do filme se passa dentro de um hotel. E o primeiro dia de filmagem, o set era o lobby desse hotel, de madrugada. Uhum. Então, a gente não fechou o hotel estava funcionando normalmente. A gente tinha alugado o último andar inteiro do hotel, mas o hotel estava funcionando normalmente. Só que a gente estava filmando de madrugada, o set inteiro ali montado, e era uma cena que tinha muito movimento de câmera e tudo tinha que funcionar que nem um reloginho, assim. Eu não estava em cena, tá? Apesar de eu fazer como ator também o filme, eu faço o Jesus Kid, que é o personagem título, mas o protagonista é o Paulo Miklos, que faz o Eugênio. E assim, quando eu via a cena acontecendo e tudo funcionando que nem um reloginho, eu chorava que nem um bebê, assim, Ai, que atrás do... lindo. Então, assim, foi muito mágico, foi muito legal o processo. Eu demorei 7 anos para produzir o filme. Uau, bastante É um tempo. filme de 2,5 milhões de reais, assim, a gente conseguiu incentivo com o governo do Paraná e o resto a gente conseguiu com o Fundo Setorial do Audiovisual, mas a gente tinha esperança também de conseguir uma grana de marketing, de patrocínio, Uhum. o que não aconteceu, porque é um filme que é uma comédia, mas é uma comédia bem fora da curva, Sim, com ele é bem cool, bastante... né? Bem cool, com críticas sociais, críticas políticas Bastante. também, Adorei sabe? as críticas políticas, inclusive. Que eu acho que assim, vai ser um filme que acho que daqui a uns 10, 15, 20 anos, acho que é um dos poucos filmes que registrou com humor a atrocidade que a gente viveu nesses últimos 4 Sim. anos, sabe? Sim, sim, com certeza. A gente conseguiu botar isso na tela de uma forma leve, de uma forma divertida. Então acho que é um filme que vai ficar para a história do cinema brasileiro. A gente está inclusive concorrendo ainda 2 anos depois do lançamento, agora estamos concorrendo ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Que Inclusive legal, quero pedir para parabéns. vocês votarem, se possível, porque é muito legal para a gente estar concorrendo com grandes projetos e tanta gente talentosa. Melhor comédia no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023. Então, assim, produzir dá muito trabalho, é empreender. Sim, É um empreendimento, né, na cultura. sim. E tem que ter muita persistência. Eu também fiquei 7 anos para conseguir dinheiro para o filme, para
para montar o filme. Eu cheguei a desistir, falei, não é possível, eu não vou conseguir. Enfim, acabou rolando e quando você vê o filho nascendo, é maravilhoso. É Mas lindo, assim, né? eu já tô procurando outro porque acaba virando uma cachaçinha, assim, sabe? No bom sentido, de Sim. tipo, é muito trabalho, é um grande desafio, você às vezes pensa em desistir, mas é muito prazeroso quando acontece. Acho que é todo o processo, né, de construção de algo que é tão seu, né, que é um filho e ver construir e tudo mais, né, é muito gostoso. Sim, não, é Que muito bom. mágico. Quando você vê nascendo, quando você vê. Porque já é mágico, o cinema já é mágico, né? Sim. Assim como o teatro, enfim. E aí quando você vê o filho nascendo, nossa, é muito emocionante. Ah, imagino, deve ser. Assistam, tá na Globoplay. Tá em alguma outra plataforma além da Tem Globoplay? várias plataformas, YouTube Play, Google Play, Globoplay, enfim, tudo Play, tudo que for Play que vocês imaginarem, tá lá o Jesus Kid. Muito legal. Assistam, vale a pena, gente. Bom, eu sou uma ativista, né, da causa das mulheres, né? Então, eu tenho aí uma startup, né, que é da área de educação, que eu capacito mulheres para elas serem líderes, né? Ocupar cargos de liderança. Então, eu sou muito ativista da causa de equidade de gênero, de liderança, mas principalmente que as mulheres, assim, ocupem, né, os seus espaços aonde elas quiserem. E pra mim tudo começou assim no meu processo de uma inquietação de ver que a maioria dos cargos de liderança eram ocupados por homens, então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. Levada pela minha lua em aquário, então também uma alma revolucionária habita no meu ser, assim como na sua. A minha lua também é aquário. Ai, jura? Juro. Nossa. Ascendente? A ascendente, eu Aproveitando. não sei, sempre fico na dúvida, porque minha mãe não sabe se me registrou meio que errado entre 11h15 e 11h45, aí já faz toda a diferença, né? Então eu Entendi. não sei exatamente o ascendente. Enfim, mas, enfim, tenho lua em aquário, então tenho essa alma revolucionária também. Então eu quis fazer alguma coisa, então faz 4 anos que estou aí batalhando na área empreendedora. E você também é um ativista, né? Também tem aí essa questão de querer mudar o mundo, né? Você tem muito pelo lado social, mais voltado pro meio ambiente, pela sustentabilidade. E eu queria saber como é que foi pra você? Você teve um grande day one, assim, do tipo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso, preciso usar a minha influência pra falar sobre sustentabilidade, meio ambiente. Como é que foi que isso picou você, assim? Não, eu preciso fazer alguma coisa por isso. Bom, primeiro assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza, eu sempre entendi o poder de cura da natureza, sempre enxerguei Deus nos mínimos detalhes de uma floresta que tem infinitos tons de verde. Enfim, eu sempre enxerguei na beleza da natureza a presença de Deus, assim. É quase que religioso para mim, assim, estar em contato com isso. Eu moro num apartamento no Rio de Janeiro que está de frente para a Floresta da Tijuca, então eu viro e mexe, eu vejo tucano, macaco. Isso para mim é vida. Isso, e assim, sempre tive muito conectado à causa. Frequentei durante muito tempo um festival chamado Ecofalante, Mostra Ecofalante de Cinema, onde eu vi muitos documentários, muitas coisas interessantes sobre assuntos do tipo, uma estação russa que a Rússia criou uma estação que colocou durante 6 meses alguns astronautas ali para fazer uma pesquisa, um experimento, e aí, em determinado momento, eles começaram a cultivar. E o quanto o contato com o verde, simplesmente de olhar o verde, isso é antidepressivo, isso, sabe, anti-ansiolítico. Então, assim, o quanto a natureza é fundamental para o ser humano, né? Assim, e isso sempre existiu na minha vida. Eu seguia no Twitter um perfil chamado Xingu Vivo, que é uma ONG de Altamira, tá? Que fazia um trabalho incrível de divulgação do que estava acontecendo em Altamira e nos arredores por conta do fato do governo Dilma ressuscitar o projeto de Belo Monte. Belo Monte, para quem não sabe, é uma usina hidrelétrica que foi construída no Rio Xingu, no meio da Amazônia, um berço de biodiversidade durante o governo Dilma. E tudo que eu ficava lendo ali no Twitter, colocado pelo Xingu Vivo, eu ficava impressionado, pensando, nossa, como é que as pessoas não se tocam, não se comovem com isso? E
eu preciso ajudar, preciso colaborar, preciso fazer isso chegar a mais gente, né? Porque, assim, eram coisas absurdas, do tipo meninas sendo estupradas, violentadas sexualmente, porque quando você vai fazer uma obra do tamanho de uma usina hidrelétrica, acontece um inchaço populacional naquela cidade de milhares de homens em busca de um trabalho que vai ser temporário, um trabalho que não, né, é braçal, é tipo, então, assim, enquanto se você investir numa energia eólica, você está investindo num trabalho mais qualitativo, né, mais técnico, mais... Então, assim, aquilo para mim me parecia todo um absurdo. Aí eu criei um movimento chamado Movimento Gota d'Água, onde eu chamei 17 colegas de trabalho, Dira Paz, Juliana Paz, Ingrid Guimarães, Paulo Gustavo, Ari Fontoura, uma galera super legal que topou fazer um vídeo irônico, a gente ironizando o projeto de Belo Monte. Vinha o Ari Fontoura e falava assim, mas... O índio quer tomar antibiótico. E vinha o Bruno Mazeu e falava assim, e os peixinhos do Rio Xingu a gente bota num aquário. Mas tudo com uma dinâmica legal, muito mais divertido do que eu tô falando assim, irônico, tal, com senso de humor. E o vídeo, em uma semana, aconteceu 1 milhão de assinaturas contra Belo Monte na nossa petição contra a usina hidrelétrica. 1 mês e meio depois já tinha 1,5 milhão de assinaturas. Eu saí na capa da Veja sendo nocauteado pelos estudantes de engenharia da PUC que tinham feito, da PUCamp, eu acho, não sei, Unicamp, que tinham feito um vídeo rebatendo o nosso vídeo, porque tinham 2 informações técnicas que estavam equivocadas. Isso porque a gente tinha Greenpeace, uma galera por trás, ISA, dando um suporte técnico pra gente, mas enfim, passou 2 coisinhas no roteiro, e aí os estudantes de engenharia civil, que tem interesse em obras desse porte, obviamente, e a Veja, que era bancada pelas grandes empreiteiras, colocou a gente na capa da Veja, assim, dizendo que nós, artistas, tínhamos sido nocauteados, mas tínhamos provocado o primeiro debate sério da internet. Né? E isso, enfim, eu tenho como um troféu pra mim essa capa da Veja. Eu nunca imaginei que eu fosse sair na capa da Veja, ainda mais falando sobre meio ambiente, que é uma causa de vida. Tudo isso pra dizer porque, assim, eu acho que de fato nada é mais importante do que isso, sabe, Isa? Porque sem isso a gente não tem um futuro. Já tá apocalíptica a situação no verão europeu agora, você tá vendo o que tá acontecendo. 47 graus, tá bom, 47 graus, tem gente evacuando Ilha Grega, que é um paraíso. A gente tem que entender de uma vez por todas que isso aqui é um paraíso, que a gente tem que preservar esse paraíso para que ele dê frutos para todos, não apenas para alguns, como tem sido desde o início da história da humanidade, entende? E a gente tem que entender que não é o planeta que a gente tem que salvar, a gente tem que salvar a humanidade. Exatamente. Meio ambiente limpo é uma questão de saúde humana. A gente não tem que salvar, o planeta vai continuar aqui com as microbactérias, com os micro-organismos que sobreviverem às novas condições de vida. A gente tem que salvar a humanidade, porque senão a gente vai morrer de calor, a gente vai morrer intoxicado por plástico, que já tem muita gente adquirindo câncer, porque plástico é cancerígeno. Sim. Sabe, quando a gente joga um plástico fora de qualquer jeito na rua, ele pode parar num rio, no mar. O atrito da água e do sol transforma esse plástico em microplástico. Ele é ingerido por peixes e qualquer outro ser marinho ou fluvial que a gente acaba ingerindo. E a gente acaba consumindo plástico. A ciência já falou e a ONU já chancelou que a gente consome, em média, 1 cartão de crédito de plástico por semana. Seja através do ar, micropartículas de plástico no ar, seja através de micropartículas na água ou nos alimentos que a gente come. Então, assim, é muita coisa. É um PF por ano de plástico. Então, assim, recomendo demais para vocês que quiserem ver, saber mais sobre o assunto, um documentário chamado Oceanos de Plástico, que é muito interessante. Você vai ver ali os albatrozes. Tem uma cientista que vai estudar os albatrozes de não sei que região dos Estados Unidos. Ela abre a barriga dos albatrozes, tem o equivalente a não sei quantas pizzas de plástico num estômago de um albatroz, principalmente porque as aves, os peixes, as tartarugas, os seres, eles não têm muito paladar para identificar o que é, o que não é comida, entendeu? Então, assim, o plástico, o lixo, né, em geral, é um dos maiores problemas que a gente tem, a humanidade tem que lidar nos dias de hoje. Por isso que eu até criei a Tucano, que depois a gente vai falar sobre isso. Muito bom. E você tem alguém para indicar, assim, pro pessoal que quer saber mais sobre sustentabilidade, seguir nas redes sociais, além de você, claro, mas outras pessoas, assim? Depende de qual assunto, porque sustentabilidade acho que tudo é sustentabilidade hoje em dia. A gente tem que começar a pensar em tudo com esse mindset de sustentabilidade. Ser consciente, né? A arquitetura pode ser mais sustentável, a moda pode ser mais sustentável. Eu até prefiro usar a palavra consciente ou responsável do que sustentável, porque acho que o sustentável já está um pouco desgastado.
Exatamente. Mas eu acho que, assim, de fato, tudo hoje em dia pode ser mais responsável, pode ser mais consciente. Moda, automóvel, arquitetura, tudo. Inclusive turismo, sabe? Você, quando vai viajar, você pode escolher um hotel que, de repente, privilegie mão de obra da comunidade, entendeu? Você pode escolher um lugar que de repente não tenha. Eu fui agora para os Açores, por exemplo, lá no arquipélago português, escolhi um hotel que ficava no centro, para poder andar o máximo possível a pé e tinha um custo-benefício muito bom e com história, que tinha toda uma questão com sustentabilidade. Não usava garrafa de água de plástico, só tinha garrafa de água de vidro. Então, assim, você pode escolher essas coisas. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas e o tempo inteiro a gente pode escolher um futuro melhor quando a gente opta por uma empresa que está pensando no nosso futuro, né? Sim, parte muito da gente, né? Querer ser consciente e ver o mundo que a gente quer ter, né? Então, é importante a gente ter hábitos mais saudáveis e conscientes aí pra ver gente... o mundo que a gente quer ter. A gente tem uma camiseta na Tucano que é Seja a Mudança que você quer ver. Que é bem isso, né? É você ser a mudança que você quer ver os outros fazendo. E eu acho que é muito o que eu acredito. É ser o exemplo, né? Exato. E aproveitando que a gente está falando de sustentabilidade, para quem não sabe, o Sérgio é empreendedor. E ele fundou aqui a Tucano com K, né? Bem lembrado. Que ele é uma startup de produtos cosméticos veganos, ecológicos e 100% sustentáveis. Eu nunca pensei em empreender. Não sei se com você foi a mesma coisa, mas eu empreendo há 4 anos, né? Eu sou formada em administração e quando eu terminei meu TCC, eu falei... Eu nunca vou ter uma empresa. Corta a cena para 2020, em plena pandemia, sendo mulher naquele governo absurdo que a gente tinha. Tudo mais, eu resolvo o quê? Empreender, né? E aí que foi desesperador, mas ao mesmo tempo muito bom, né? Eu acabei assumindo a empreendedora que sempre morou dentro de mim, tipo, olhando historicamente, desde criança já tinha essas atitudes mais empreendedora, criativa, queria criar coisas diferentes. E aí eu queria saber de você. Como que foi você ser picado por esse bichinho do empreendedorismo? Porque ele é um bichinho e assim, ele pica a gente. E para você também contar um pouco mais da Tucano, né? O que é a Tucano, que produtos que você vende na Tucano e também onde que a gente pode encontrar, se online, em loja física. Bom, acho que eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo na cultura ainda, né? Fazendo meu primeiro filme, foi muito trabalhoso, mas como eu te disse, assim, foi uma realização muito grande ver o projeto acontecendo e sendo lançado, enfim. A Tucano surgiu na minha vida porque, assim, a minha causa sempre foi o meio ambiente e eu queria criar uma marca que, eu queria criar uma marca que colaborasse com outras marcas que já apresentavam soluções para problemas reais. Então, como a gente acabou de conversar, um dos maiores problemas do mundo, hoje em dia, da humanidade, né, é o lixo que a gente produz. Então, eu criei a Tucano para colaborar com algumas empresas que tinham já, por exemplo, o copinho do Menos um Lixo aqui, olha, que é um copinho retrátil que você carrega para qualquer lugar, que você pode, inclusive, tomar água quente. Ele não libera substâncias tóxicas, que nem o plástico, que, inclusive, libera substâncias cancerígenas. Quando a gente toma um cafezinho naquele copinho plástico, sabe? Você está ingerindo substâncias cancerígenas, tá? Então, assim, fiquem atentos. Vou comprar meu copo da Tucano. Só que é livre de BPA, que é essa substância. Então, assim, não precisa ser só o da Tucano, mas assim, só para te dizer que é uma questão de saúde. O tempo inteiro eu estou trazendo a questão da sustentabilidade também para a saúde, né? Porque eu acho que nada tem mais valor do que a nossa saúde, a saúde de quem a gente ama, de quem a gente gosta. Então, também fizemos parceria com uma empresa que tinha, com a Morada da Floresta, que desenvolve fraldas ecológicas, absorventes ecológicos, porque uma criança produz 5.000 fraldas descartáveis. Uma criança não, os pais dessa criança, né? Que escolheram colocar ela nesse mundo doido que a gente está vivendo. E ainda optaram por usar fraldas descartáveis, que são plástico. Inclusive tem um estudo na França, do Ministério do Trabalho, da Educação, do não sei o que lá, enfim... 6 ministérios franceses fizeram estudos em cima das fraldas de plástico e constataram que tem 60 substâncias tóxicas numa fralda descartável de plástico comum. Então, assim, você imagina o que você não está colocando ali no contato com a pele daquela criança. Imagina que loucura. A gente, inclusive, fez um reel desse para falar sobre isso na Tucano. Mas uma fralda descartável, por exemplo, custa R$1.
mais barata, vamos, né, jogar Sim. lá embaixo. Uma fralda da Tucano custa 50, 60, mas com 24 fraldas você cria uma criança até o desfraude. Entende? E a gente tem que comunicar isso no marketing para mostrar que, Legal. apesar do produto ser mais caro, ele te gera uma economia a longo prazo. Uhum. Porque, infelizmente, a grande parte das pessoas no nosso país estão mais preocupadas em chegar no final do mês com saldo positivo na conta. Então, o valor custa... É uma coisa, né? O gasto é uma coisa que, assim, o cara vai... Não vou comprar, vou continuar comprando a descartável. Mas espera aí, você vai comprar 5 mil Pela descartáveis? facilidade, né? Acaba indo pela descartável. Também, exatamente. Então a Tucano lá meio que surgiu para isso. Aí eu entendi que o nosso país ainda está um pouco atrasado com relação a isso, por isso que a gente tem que, no marketing, trabalhar muito essa educação do público, mostrar que o sustentável, por mais que pareça mais caro, gera uma economia a longo prazo, te gera mais saúde para você e para quem você ama, enfim. Toda essa comunicação a gente faz. E eu entendi que não ia ser sustentável para mim ter a Tucano da forma como eu tinha idealizado ela. Porque, a princípio, ela era uma marca para ser licenciada para outras marcas que já tinham soluções para o problema real, para um problema real que a gente tem, que é o lixo. E aí eu resolvi focar na linha de beleza natural que eu enxerguei no mercado de beleza uma boa oportunidade. O Brasil o público brasileiro é um público super vaidoso. Eu também sempre gostei de me cuidar, desde moleque, como trabalho com a sua beleza, né? Por exemplo, tem que me cuidar, tem que ter cabelo quando o autocuidado e tudo mais. E aí focamos, hoje em dia, o principal produto da Tucano é a linha de produtos de beleza natural e aí a gente tem 9 produtos, enfim, e vamos lançar mais alguns ainda esse ano. E aí enfim, o DNA da Tucano é a sustentabilidade, né? Porque para mim nada é mais importante do que isso hoje em dia. Então a gente se preocupa o tempo inteiro, em todo o processo, de ser o mais sustentável possível. Porque também, assim, tem coisas que não são possíveis para a gente, enquanto empresa pequena, né? De 1 ano e meio, eu não tenho sócio investidor, eu não tenho nenhum banco de investimentos, eu não posso, às vezes, botar a embalagem que eu gostaria nos meus produtos, porque custa muito mais caro. Às vezes a embalagem sai mais cara do que o produto, sabe? Sim, sei. Por isso que todo mundo faz em plástico, porque é muito barato fazer plástico. Só que o custo-benefício a longo prazo de você usar um produto em plástico pode ser uma geração de câncer. Sim. É assim. Plástico por si só já oxida o produto. Oxidar o produto já é tirar, diminuir a potência do produto. Então, assim, quanto mais a gente puder evitar o uso de produtos, principalmente na pele, que a gente, né, vai absorver direto, ou consumir também água em garrafa plástica, é um veneno. Principalmente se você deixa lá no carro, com o sol batendo ali, aquele calor. Sabe, as pessoas não pensam nisso. A gente tem tanta coisa para se preocupar que a gente não pensa nessas coisas. É um processo de trabalhar a educação, né, da consciência das pessoas e também ter esses produtos. E esses produtos, eles são para mulheres e para homens? Unissex. Para todos os gêneros. A gente tem, inclusive, uma comunicação visual muito... bom, aqui eu só trouxe o copinho. Mas a gente tem uma comunicação visual assim, muito elegante, muito cool e não vou dizer assexuada, vou dizer de todos os sexos. Sim. Porque eu gosto muito de dizer, inclusive, que a gente tem que trazer um ar mais sexy para o tema da sustentabilidade, para o tema da consciência, da responsabilidade com o nosso futuro, sabe? Porque é muito pesado o assunto, é uma coisa que, assim, a gente não pode gerar negação nas pessoas, não pode gerar paralisia, tem que movimentar, tem que trazer as pessoas para junto do movimento para a gente gerar transformação nos 3 âmbitos. O âmbito individual, do indivíduo, a gente enquanto consumidor, mudar a nossa consciência e contaminar outras pessoas, colegas, amigos, família, a se conscientizarem a respeito disso também. A gente usar do nosso poder de consumo para transformar as empresas, porque assim, eu tenho, por exemplo, eu estou num mercado, que é o mercado de beleza, onde tem grandes empresas que não estão fazendo absolutamente nada. Empresas mundiais. Entendeu? E você vai continuar comprando dessa empresa que está acabando com o futuro do teu filho. Entendeu? Fazendo teste em animais. Fazendo teste em animais. Entendeu? Poluindo os rios com plástico. Pelo amor de Deus, não dê o seu voto de confiança. Não dê o seu dinheiro suado, o seu tempo de vida. Porque não é nem, você não compra com dinheiro, você compra com o tempo que você trabalha. Não dê para essa empresa, entendeu? A gente tem que ter essa consciência. E a gente tem que gerar também a terceira transformação, que é no âmbito governamental. Cobrar dos políticos compromisso com questões que são de fato fundamentais para gerar um futuro melhor para todos nós. Porque não importa a tua classe social, não importa em qual região que você
vive, não importa, todo mundo vai ser afetado pela crise climática, isso não resta dúvida. Com certeza, né? E a questão que é visionário, né? Isso, né? Ainda é uma pauta ainda a ser muito explorada, como você falou, e entra muito no conceito de ESG, né? Que as empresas aí estão muito preocupadas, né? Com esse conceito de ESG, principalmente o mundo corporativo, né? Eles têm feito muitas discussões sobre esse assunto, que no teu caso entra na questão do meio ambiente, né? As discussões, e o meu caso entra no social, então, de trazer o lado social, de mais mulheres em cargos de liderança, né? Então, o ESG está sendo usado como uma espécie de métrica dos negócios, assim. Então, cada vez mais essas pautas vão ser faladas, vão ser cada vez mais escutadas, porque a nossa geração tá mudando muito, né? Tá buscando um pouco mais de consciência e para as empresas isso também. Agora não dá exatamente, se eles querem manter as marcas dele no mundo e tudo mais, eles vão ter que se preocupar com sustentabilidade, a parte social, a parte governamental. Então é bem importante isso. Os millennials e a geração Z já estão totalmente antenados nisso, porque eles sabem que a coisa vai ficar feia para eles. E eles vão ser os mais afetados, porque eles ainda são jovens. A gente talvez ainda... A gente nem vê. Não sei, mas assim, então, quem não tiver nesse movimento daqui a 5 anos, 6 anos, acho que não vai mais existir no mercado. Se existir, vai pegar só uma parcela muito pequena da população que está ou alienada no assunto, ou porque é negacionista, ou porque é bolsonarista, não sei. É bem provável. E onde que a gente pode comprar? Tem online, tem loja física? www.tucanoconk.com.br. E a loja física tem na Belong, né? Loja física a gente está na Belong Bee, aqui na Oscar Freire, em São Paulo. Inclusive é uma experiência incrível. Vocês que gostam de se cuidar, de cosméticos, enfim, precisam ir lá, porque inclusive mulherada pode fazer o batom lá, você pode produzir o seu próprio batom lá. Muito legal a experiência que elas criaram lá. E a gente está também na Casa Cascais, que é um outro ponto de venda aqui em São Paulo. No Rio também a gente está num salão que chama Leblanc, que fica em Ipanema. A gente está com 3 pontos de venda já. Legal. Inclusive, quando eu conheci o Sérgio lá na Belong, no dia da inauguração. Verdade. Conheci seus produtos lá também. E é uma experiência incrível, de empreendedoras maravilhosas, Simone, Cíntia e Amanda. E ele falou de batom. Vem aí novidades em collab com Belong. Olha! Vamos ter produtos também da nossa marca lá por lá. Bom, mas vocês já ouviram falar de ecossexualidade? Pois bem, Sérgio Maroni causou e quebrou a internet e viralizou ao assumir que é ecossexual. Você pode explicar pra gente, pros ouvintes, o que é ecossexualidade? Olha, eu há um tempo atrás estava navegando na internet, me deparei com esse tema ecossexual, ecossexualidade, e me identifiquei muito com isso. Nada mais é do que pessoas que sentem um prazer enorme em estar em contato com a natureza, que respeitam demais esse ecossistema fantástico que a gente vive, que tem prazer em ficar deitado numa relva, num luar, sabe? Tipo, ouvindo música, ou conversando, ou lendo. Na praia, vendo a lua. Exato. Isso é ser ecossexual. Você ter prazer com essa coisa... Eu acho que eu sou ecossexual, gente. É você ter prazer com você mesmo, porque a gente é a natureza, né? Então, assim, é você ter prazer com você mesmo, com o meio ambiente ao seu redor, com as coisas mais ínfimas, assim, da natureza, que você vê que é uma criação maravilhosa, é a manifestação de Deus isso. Sim. Deus está dentro de nós, porque nós somos a natureza, eu acredito muito nisso. Então, acho que isso é ser ecossexual, é você ter esse prazer de curtir coisas simples, mas que são o luxo do luxo para mim, assim. Eu quando eu vou para Bahia e quando eu posso, sei lá, ou para algum lugar fora do Brasil, que eu tô numa praia deserta que posso nadar pelado, eu adoro. Adoro. Você tá... Avisa o pessoal onde é essa praia pra ver Sérgio Maroni nadar pelado, tá bom, gente? Você já nadou pelada? Não. No mar? Nunca? Você tá no útero da mãe terra, uma coisa de louco. Deve ser uma delícia. Bahia, porque é quentinho, sabe? Assim... Eu tenho um prazer enorme nessas coisas, assim, sabe? Eu acho que isso é ser ecossexual. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe para a equipe de marketing da Tucano esse assunto e falei, porque eu sempre digo, como já falei aqui no começo que é interessante para a gente furar a bolha e comunicar com quem não está tão envolvido com a causa ambiental, a gente tentar trazer humor, tentar trazer um tom mais sexy para a causa. Sim. E foi bem sexy, né?
E aí a gente trouxe isso para o marketing da Tucano, fizemos um post, o post foi Foi super maravilhoso. bem, viralizou. Estratégia de... Aí Muita a estratégia. imprensa já correu atrás de querer saber, Sérgio, que história é essa de ecossexualidade? Aí já começaram a dizer, Sérgio Maroni se assume ecossexual. E isso pautamos, assim, acho que a imprensa durante uns 4 dias. Foi uma loucura. Eu fui Todos os meios de impactada. comunicação. Então, assim, aí virou uma estratégia de marketing Claro. isso, porque, de fato, a gente tem que usar dessas estratégias, Sim. porque a gente não tem... Tem que chamar atenção como a gente dá, né? Como a gente pode, como a gente, né? A gente não tem grandes verbas de marketing para estar em todos esses veículos de comunicação que a gente saiu, que foram praticamente todos. Sim. E a gente conseguiu, de uma certa maneira, levar a marca para estar em todos esses veículos que a gente jamais conseguiria se fosse pagando nesse momento. Sim, um dia com conseguiremos. certeza. Um dia vai, mas enquanto a gente não puder pagar, tá Melhor que ótimo. seja orgânico, como tem é a melhor sido, coisa. né? Ainda mais pra nós empreendedores, né, gente? Você acha que a gente é rico, glamouroso, mas não é não, tá? E então ajudou nas vendas, de empreendedor para empreendedor, ajudou então nas Muito. vendas, a marca ficar mais conhecida, ganhou mais seguidores e tudo mais. Bastante. Durante uns 15 dias a gente continuou reverberando o assunto. Uau. Foi muito legal. Então foi uma estratégia certeira. Teve um aumento assim, de 13% de vendas. Uau, Durante os 3 que primeiros legal. dias. Foi uma coisa de louco. Foi Estou muito legal. curiosa para saber qual vai ser a próxima estratégia que o Sérgio Maroni vai assumir. Estamos aí matutando. A sua criatividade aflorar. Bom, empreender, né, gente, é zero glamour. Vocês acham que isso aqui é 10% do que a gente faz? Não, é 80% ralação, muito suor, muito correr atrás, receber muito não. Eu saí de casa hoje às 7 horas da manhã para fazer reunião, já fui de malinha para em algum momento passar na academia, aí tô aqui no talk com você, ainda não consegui passar na academia, vou tentar de momento fazer meu treino. É uma loucura, uma loucura. É uma loucura, né? Então conta pra gente, quais são os seus desafios empreendendo? Como é que tá sendo? Bom, o que você não gosta do empreender e o que você mais gosta? O que eu mais gosto é de ver acontecendo, de ver a realização. Vendendo, né? Também. Isso é uma consequência de um trabalho bem feito, mas você vê o produto e você aprovar o produto já me dá um prazer enorme, assim, já me realiza, já é uma realização para mim. Porque eu provo tudo, eu testo tudo, se eu não aprovar, não vai, sabe? Eu participo de todo o processo de criação, de curadoria. De teste também, de teste, de tudo. Então, eu acho que assim, um dos maiores desafios, na minha opinião, é lidar com talentos, manter talentos dentro de casa, da empresa, né? Ainda mais sendo uma empresa pequena, com pouco aporte financeiro, basicamente eu que estou investindo na Tucano. Você está buscando investidor? Tô. Tenho pessoas para te apresentar. Olha que legal. Que querem investir na causa sustentável. Sobre isso depois. Inclusive é uma aquariana. Muito me interessa. Ótimo, melhor ainda. Ela é uma aquariana. Nossa, ela vai adorar. Maravilhoso, maravilhoso. É uma das coisas que falta para Tucano, de fato, para a gente poder se estruturar que melhor. Que conhece outros investidores que querem investir na causa. Olha aí. Então pronto, já está solucionado. Negócios daqui. É assim que a gente faz, meu principal desafio já está solucionado. Não, mas é isso, assim, eu gosto muito de ver o processo sendo realizado e ganhando forma e... Eu também, eu adoro botar a mão na massa e, tipo, ver aquela coisa acontecendo, assim. Dá maior orgulho quando você fala, nossa, foi eu que fiz isso, né? E acho que um dos maiores desafios é esse, é você administrar talentos e mantê-los dentro de casa, assim, sabe? Você tem uma equipe grande hoje lá? Trabalhando, não. Não? Vocês são uma quantos? equipe de 6 pessoas, mais ou menos. É bem chuta. É startup, né, gente? Você acha que é um monte de gente? Não é. Não. Todo mundo faz um pouco de tudo. Até tem startups que são um monte de gente. Tem, mas aí elas já estão... já estão com investidores. Outras coisas. Exatamente. Legal. E como que você usa aí teus aprendizados como artista, comunicador, ator, né? Dentro da Tucano, você acredita que essa tua experiência te ajuda sendo o influencer da marca? Nunca pensei nisso, Isa, assim, não sei te responder isso. Eu acho que, assim, ajuda e atrapalha também, porque as pessoas, como eu te disse, têm uma ideia um pouco equivocada dos artistas no Brasil. Eu acho que talvez tenha gente que me passe orçamentos mais caros porque acha que por eu ser um artista tô nadando no dinheiro, entendeu? Assim como pode abrir muitas portas também, mas acho que isso em qualquer área, qualquer segmento, qualquer
coisa que eu fosse fazer na vida, independente de empreender ou não, acho que é assim, né? Você tem os prós e contras de ser uma pessoa conhecida, de ser uma... Sim. Enfim. É bem visível, assim, que você sabe usar muito bem os seus dons e seus talentos ao seu favor, né? Então, acho que ter esse dom de comunicação, porque tem muita gente que empreende, mas não sabe se posicionar numa câmera, ir lá falar, ir lá vender sobre o seu produto. Então, assim, com certeza você já sai bem na frente nessa questão aí de marketing, assim. Acho que sim, mas ao mesmo tempo, isso é muito legal porque assim, eu trouxe muito homem para consumir a Tucano. Mas eu não posso ser só. É importante eu chancelar a Tucano, mas eu não posso ser só a cara da Tucano. Sim. Eu quero que a Tucano tenha várias caras. Eu quero Legal. que a Tucano seja de todo mundo. Eu quero que a Tucano seja da mulher preta, do japonês, todos os tipos, porque Ser bem isso. representativo. Exato. Eu quero diversidade, eu quero inclusão, acho que a gente veio para isso também, sabe? Para gerar essa transformação social, para valorizar a beleza natural das pessoas, para fazer as pessoas se enxergarem belas, porque todo mundo é belo, e é só você saber valorizar o que você tem de belo. Então, é isso. Aproveitando esse assunto que a gente tá falando de representatividade e diversidade, bom, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, e eu reconheço e sei que eu faço parte de um recorte privilegiado dentro da nossa sociedade. Mas pelo simples fato de eu ser mulher, eu já passei por várias situações constrangedoras, né? Várias outras mulheres que eu conheço, alunas minhas, mulheres que eu convivo, grandes empreendedoras que você também conhece, já passaram por situações de ter que se provar mais por serem mulheres, tá? E aí eu queria saber de você. Você vem do mundo artístico, né? E tem uma beleza estonteante. Obrigado. Tem. E você já se sentiu, assim, sendo julgado por... ele é só mais um rostinho bonito aqui. E inserido muito nesse universo empreendedor que você tá. Em algum momento você teve essa situação ou sentiu que pela sua beleza você tinha que provar mais? Já na minha carreira artística, não de empreendedor. Empreendedor eu nunca pensei nisso, mas na minha carreira artística eu já tive um pouco essa sensação, sim. Mas como empreendedor eu não penso nisso. Eu tenho completa noção de que eu não sou um empreendedor nato, de que eu não estudei para isso. Eu vou muito no feeling, eu gosto muito do processo criativo, da comunicação. Eu fico muito mais nisso do que no business mesmo. Então, assim, eu tenho total noção dos meus defeitos, das minhas qualidades, de onde eu posso ser mais útil à minha empresa e pretendo, com o passar do tempo, otimizar cada vez mais isso, usar da melhor forma possível, Claro. né? Mas... eu não penso muito no que as pessoas pensam de mim, assim, sabe? Eu não perco muito tempo com isso, porque... Você é bem resolvido, né? Eu acho que, assim, graças a Deus, eu acho que se a gente for se preocupar com o que os outros vão pensar, a gente não vive a vida, Não. porque as pessoas, sem dar motivo, as pessoas pensam. Dando motivo, as pessoas pensam outra coisa que não é o que você tá dando motivo. Sabe? Então, assim, ninguém paga as minhas contas... que se dane, entendeu? O que as pessoas pensam de mim. Exato. E daí você falou de empreender, não estudei pra isso. Ninguém estuda pra empreender. Por mais que eu tenha formação em administração, eu não aprendi a ser uma empreendedora, porque a faculdade me preparou pra entrar no mundo corporativo e seguir carreira no mundo corporativo dentro de uma empresa. Então, assim, a gente vai aprendendo com o carro andando, vai trocando a roda e assim vai. Mas já é uma base boa fazer administração, vai. Não. Não? Eu confesso que eu aprendi muito fazendo, assim, as coisas, assim, e entrando e batendo na porta das pessoas e me apresentando, assim, e fazendo acontecer, assim, mas não trouxe, assim, a base que eu fui aprendendo no dia a dia, assim, sabe? Então, cara, a gente aprende no dia a dia. Acho que é muito dessa vontade de querer fazer acontecer, que eu acho que faz um empreendedor, assim, realmente dar certo. Você tem filho? Não. Não? Não tenho. Por quê? Não, fiquei curiosa pra saber. Não tenho filhos. E eu falo... outra coisa. Tem a sua empresa, né? Tenho a minha empresa. Isso aqui é um filho. Tem uma filhote que é Tucano. Exato. Não tenho filho, filho, assim, mas tenho a minha empresa, o próprio Isa Talks, é um novo filho. É um filhote, olha É uma aí. nova filha que está sendo, né, aí lançado e tudo mais, porque também é a realização de um sonho, né? Eu olho pra trás, aquela garotinha que queria ser apresentadora, que brincava vendo a Xuxa, imitava a Xuxa e tudo mais, e apresentava lá pros bichinhos, bonecas e tal.
Eu já estou aqui com o Sérgio Maroni, gente, apresentando, olha só. Então, assim, é realização de um sonho, é filho. A gente gesta de alguma forma também, até lançar. O tempo inteiro eu falo isso, eu nunca tive vontade de ter filhos, a não ser que tivesse com alguém que tivesse muita vontade. Mas eu acho que assim, o meu legado vai ser. O meu legado é esse. O meu legado é o meu trabalho, a minha carreira, são as minhas peças de teatro, os meus filmes que eu farei, os que eu fiz, os que eu farei ainda. Eu acredito muito nisso, sabe? E impactando as pessoas, né? Eu acho que é um grande legado, assim, né? Porque eu acho até uma loucura, assim. Eu vejo alguns amigos tendo filhos hoje em dia, eu falo assim, meu Deus, que loucura, cara. É quase um infanticídio que você tá cometendo. Eu também. Você tem noção disso, né? Eu fico assim, chocado, sabe? Eu também. Mas tomara que eu esteja errado. Aí eles vêm com papo, não, mas essa geração tá vindo. Mas não tem que apostar nessa geração. A gente tem que mudar agora. Exato. Senão não vai dar tempo para eles crescerem. Não, e aí você tem filho, você não mudou, você vai ensinar tudo errado pro seu filho. Né? Então, assim, é uma consequência de várias coisas. Sempre o povo botando expectativa no outro que vai vir, né? Agora, existe uma cobrança em cima da mulher também, né? Sim, eu tenho... já tô te entrevistando. Você tá me entrevistando, ele tá botando o lado dele. Tudo bem, pode me entrevistar. Eu tenho 36 anos e eu fico muito nessa questão. Acho que... Porque eu não sinto nada disso, assim, eu não vejo nada. Exatamente. O homem já tem esse privilégio, né? De não sei que você tá com 42 anos, né? 42. Saiba assim. Saiba assim. 42, tô brincando. Homem nunca é cobrado, né? Tá com 42, 50... Tem gente, homens com 60, o Al Pacino, sei lá, tem 80 anos, teve filho, assim. Então, eu tô com 36 anos hoje e sim, existe... Eu já sou bem resolvida com essa questão, assim, mas já senti muito cobrada, assim. Até porque existe toda uma romantização em cima da maternidade, que eu acho que, assim... Exato. É uma crueldade, inclusive, com as mulheres, né, o romantismo que se criou em cima do Exato. processo. Porque é um processo também... É muito complexo, muito né? complexo. Eu tenho amigas que são mães, converso com elas, escuto vários podcasts também de maternidade, porque eu tenho curiosidade, até pra entender. Falei assim, puta, será que vale a pena ser mãe mesmo? E aí eu penso sobre, falo, nossa, eu tô com 36 anos, mas ainda tenho tanta coisa pra eu fazer. Nossa. Se eu tivesse... Eu tenho uma pet, né? Eu tenho uma gatinha. Então você é mãe, tá vendo? Eu sou mãe de pet, né? Então, assim, eu falei, poxa, às vezes quando você vai viajar, você já dá aquela coisa assim, puxa, tem que chamar cat sitter, tem todo um processo ali, né, pra cuidar dela. Eu falo, gente, eu tenho uma gatinha. Pensa se eu tivesse uma criança, né? Então, eu penso muito sobre isso, assim, sabe? Então, não é fácil, mas existe, sim, a cobrança. E a minha geração de mulheres dessa faixa etária 30 a mais, assim, a gente vem... A nossa geração como todo, né? A sua também é a mesma que a minha. E de quebrar esses paradigmas do que os nossos pais fizeram, né? Tipo, nossos pais... A gente veio com esse roteiro pronto da vida e que a gente... Tinha que prestar vestibular, trabalhar numa grande empresa. Ficar a vida inteira trabalhando nessa Exato. Fazer concurso, porque só assim você vai ter grana. É um roteiro... Casar, ter filhos, ser feliz para sempre. É um roteiro da vida que que nossos pais receberam, que os nossos avós receberem. Eles, toma, esse aqui é o que me ensinaram, é isso que você tem que ser. Eu, por muito tempo, segui esse roteiro, até eu chegar aos 30 e falei, não, peraí, vamos fazer diferente. Quero fazer outra coisa. E desde então tem sido quebrar, assim, paradigmas, ir pra um lado onde todo mundo tá indo pra esse. Falar, então eu vou pra esse aqui, né? A lua em aquário aí, falando, não vou fazer igual a todo mundo, eu vou fazer diferente, vamos fazer diferente. E já falando desse tema, né, que eu falo muito sobre protagonismo com as mulheres, né? Um dos meus propósitos é ensinar as mulheres a serem protagonistas das suas vidas, escreverem suas histórias, ocuparem seus espaços, né? E a palavra protagonismo, ela é muito associada ao teatro, a filmes, a novelas, né? A gente... roteiro, diretor, Histórias, né? As histórias, né? E eu sempre falo, assim, para as minhas alunas que a diferença entre você ser um espectador e um protagonista da sua vida é que você, quando assume esse protagonismo, você vai lá, toma pra si a tua história e vai escrever teu roteiro. Você vai ser a diretora, vai ser a atriz, produtora, enfim. Ou você opta em ser espectadora. Você vai aceitar aquele roteiro pra você e ponto. É isso que eu vou fazer, não vai se questionar, ou vai se questionar, vai ficar com medo de mudar a rota, né? E tem tudo a ver esse universo de protagonista. Você fez diversos protagonistas aí ao longo da sua vida como artista. E eu queria saber de você, como que é ser o protagonista da sua própria vida? E como que foi esse processo de você se entender como esse líder protagonista da sua vida e escrever sua própria história?
É um processo muito libertador, porque quando você toma as rédeas da sua carreira, da sua vida, quando você resolve criar suas oportunidades, você não precisa, de repente, aceitar um contrato de prazo longo para fazer uma novela atrás da outra. E eu sempre fui um pouco contra isso, sempre gostei de fazer teatro entre uma novela e outra, sempre gostei de ter uma independência. É, Então, acho que é um processo libertador, mas ao mesmo tempo é um processo que gera uma codependência, porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa sempre de colaboração, a gente precisa sempre de uma rede de apoio, Sim. né? Então, ao mesmo, é muito contraditório te dizer isso, que é libertador, te gera uma independência, né? Para tentar não ficar na mão do sistema, à mercê do que te oferecerem de trabalho. Eu nunca gostei de ficar dentro de uma gaveta, de ser colocado numa caixinha, vai fazer só galã. Não, eu É. adoro fazer vilão, eu adoro fazer o Jesus Kid mesmo, eu faço um cowboy, eu jamais Eu ia seria até te convidado para perguntar chamar um do cowboy. Jesus Kids, que agora veio da questão do teu personagem. Foi uma vontade, assim, de fazer algo diferente? Do tipo, você é muito revolucionário e tal, e fazer um cowboy que atira, que não sei o quê. Foi tipo uma coisa assim. Um cowboy que Cara, faz justiça divina, olha que exato, que faz a maravilhoso. justiça divina, mas tipo, Explodindo. exato. Não vou falar aqui porque não posso tomar processo, mas enfim. É, Vejam o filme que vocês vão Assista o entender do que eu filme tô pra vocês falando. entenderem. É um senso de humor que me agradou muito, assim, tanto que o meu papel no filme, apesar de ser o personagem título, ele tá longe de ser o protagonista. Mas eu falei, eu vou me Depende, né, de divertir quem muito vê. fazer. Tem algumas cenas lá que. Tem cenas muito boas. Tem umas cenas ótimas, assistam. Sei até do que você está falando. Mas, enfim, a história era muito boa, era muito divertida, acho que era muito atual também. Então, eu enxerguei nesse projeto uma forma de fazer uma coisa que não me chamariam para fazer no cinema. Ou na televisão também, fazer um cowboy, um cara um pouco mais rústico, um pouco mais... uma pegada bem diferente da minha, assim, sabe? Do Então, galã, né? Como sempre te colocam. Te veem assim, né? um pouco mais desglamorizado, digamos assim, sabe? Eu falei, acho que é uma boa oportunidade de fazer um personagem com humor que me tire dessa prateleira que estão sempre, que o mercado, de uma maneira geral, insiste em colocar a todos nós, né? Sim. Ah, tá todo mundo sempre querendo colocar a gente em caixinha. A gente quer O tempo sair, o povo inteiro. vai As lá pessoas e precisam, né? bota. Porque as pessoas. Acho que é muito do ser humano mesmo. Ele precisa olhar para aquilo, já identificar, isso é isso. Então, É. isso não me ameaça, ou isso me ameaça. Enfim, eu acho que é um pouco. Acho que é um pouco do instinto de sobrevivência, de proteção do ser humano, não sei. E desconstruir isso é ser protagonista também, né? Total. Porque é você escolher aquilo que você quer, aquilo que tá fazendo sentido pra você, né? Nesse momento de vida, e ter esse privilégio de escolher Agora, seu como tudo. personagens, né? Exato. Agora, como tudo tem a sua dor e a sua delícia, né? Porque É. também, assim, às vezes o mercado te enxerga como, então tá, então ele quer ser. Eu não sei, assim, tem gente que deve achar ótimo isso, tem gente que deve achar, sabe, tipo, ousado, tá achando que ele é quem, sabe? Sim. Tem de tudo. Agora, de novo, se eu for ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar, eu não faço nada. Eu não, né? A gente tem que fazer com o que eu acho que é assim. Eu tento sempre me nortear pela verdade, é pelo que Bate aqui dentro, o que né? vai de coração, vai pelo tesão, vai pela, sabe, tipo, tem que ser de verdade, porque se você pensa agora, por exemplo, tô com muita vontade de voltar ao teatro. Que é uma coisa que eu fiz, assim, 6 ou 7 peças ao longo de 22 anos de carreira e fui muito feliz em todas as peças que eu fiz, várias com indicação a prêmio, trabalhei com pessoas que eu admiro demais, em todos os projetos que eu fiz no teatro, mas eu não fiquei um ano procurando texto, não encontrava nada de bom, nada de bom não, muita coisa boa, mas assim, não, nada que me tocasse, nada que falasse, poxa, eu quero falar sobre isso. E até que agora chegou um texto na minha mão que eu fiz uma leitura que eu adorei, que eu tô louco pra Legal. voltar a ensaiar, que eu vou Vamos ver voltar pro bastante. teatro ano que vem. Então, Demais. assim, porque tem a ver comigo, tem a ver com o que eu acredito, falar sobre relacionamentos. Ai, amei, já quero assistir. Quebra completamente esse paradigma de relacionamentos, os quadradinhos de relacionamento, sabe? Tipo, então é muito interessante a peça, porque Legal. questiona isso, enfim. É super atual, com humor, então acho que vai dar um bom caldo aí. Ai, que bom, então Eu logo acho que é veremos. verdade e seguir o coração, assim, sabe? A sua verdade. Você procura, investe em autoconhecimento e sem saber, porque pra você entender isso, você tem que se conhecer, Eu adoro né? ficar sozinho.
Eu acho Solitude. que assim, solitude é um processo, não tem como você não refletir sobre si mesmo. Adoro viajar sozinho, acho que você Legal. viajar sozinho já é um processo de autoconhecimento. São duas viagens, né? A viagem geográfica e a viagem para dentro, a viagem interna que você faz. Além de você estar mais disponível para ter esse momento de autoconhecimento, quando você está viajando sozinho, quando você curte estar sozinho, né? Os seus momentos de solitude. Você também, quando está viajando, você se disponibiliza mais a conhecer mais gente, outras pessoas. Então, eu gosto, não tenho problema nenhum em fazer nada sozinho. Bom. Até comer, ir a restaurante, ir cinema, sozinho. teatro, vou super sozinho, tranquilo. Então, eu acho que sim, assim, eu tenho uma certa facilidade para isso. Mas eu, por exemplo, nunca fiz terapia. Olha só. Nunca fiz terapia, nunca fiz psicanálise, nunca fiz nada. Apesar de achar que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Eu já fiz. Mas eu nunca fiz. Olha só, você tem um momento para começar. Tem a vantagem de ter uma profissão que eu acho que também ajuda muito a gente Isso que eu ia te perguntar, porque cada personagem que você vive é uma descoberta do próprio personagem e próprio de si mesmo, né? Então eu me dou uma aliviada pra mim por causa disso, sabe? Porque eu acho que o meu trabalho é bastante terapêutico também. Porque, tipo, a possibilidade de você ser vários personagens, botar vários alter egos ali, tipo, deve ser muito legal. Sim, muito né? legal. Deve ser muito legal. E até você falou, né, que vai voltar e tal no teatro e tudo mais, assim, eu tinha a impressão que você estava fazendo uma transição de carreira, mas pelo que eu estou enganada, você vai continuar no seu processo de ator, empreendedor e apresentador. A minha vocação é comunicação, é artística, essa é a minha vocação. Empreender é mais um processo de me tornar independente da indústria. Dessa indústria, de ter que fazer qualquer coisa, ou de ter que emendar uma coisa atrás da outra, que aí quando vira também industrial esse processo artístico para mim, a carreira, eu também não gosto, não é a minha praia. Eu tenho que ter tesão no que eu vou fazer, entendeu? Então, não é porque eu amo interpretar, não é porque eu amo fazer teatro que eu vou fazer qualquer coisa que eu vou ter tesão naquilo. Eu preciso, de fato, gostar do texto, eu preciso gostar das pessoas com quem eu tô trabalhando. Eu, graças a Deus, não tenho filho, então eu não preciso ficar me dando uma coisa atrás da outra, não preciso, sabe? Então, eu gosto de selecionar e de ter prazer no que eu tô fazendo. Então, assim, eu amo a minha carreira, amo tudo que eu construí nesses 22 anos. Eu acho que é uma carreira, assim, que tá, assim, na balada, sabe? Não tem nenhum deslize, nada, assim. Sou muito orgulhoso do que eu construí. Acho que posso fazer muito mais ainda. Jesus Kid já é um primeiro passo para isso. Já estou pensando numa outra história para produzir no cinema. Quero fazer mais teatro e vou fazer mais televisão. Agora, de fato, o meu foco na televisão tá um pouco mais para a carreira de comunicador. Entendi. Os meus últimos trabalhos foram nessa linha, nesse sentido, né? Eu apresentei o Mestres da Sabotagem, No CBT, né? que é um programa... Era um reality show de culinária no SBT e no Discovery, né? Ele era exibido em duas janelas. E tive outras experiências também na Record, o tempo que eu fiquei lá, protagonizando novela, também apresentei. Você fez com a Xuxa, né? O Dancing, eu apresentei o Dancing Brasil com a Xuxa. E cobri as férias do César Filho, que faz... Uau! Sei lá quantos anos, o cara ia de táxi para televisão ainda, praticamente construiu a televisão brasileira. Eu substituí o cara nas férias dele, que foi uma grande honra, um cara ele é de uma generosidade incrível e um super profissional, enfim, aprendi a ler TP de um dia para o outro e consegui fui lá substituir o César. Uma vez eu fui ler TP, eu achei muito, tipo, eu falei, nossa, eu tô parecendo um robô lendo isso aqui. A Record foi bastante ousada de me escalar para essa substituição, mas eu acho que eu dei conta do recado, foi bem legal o resultado. Ai, que bom. O importante é sempre estar feliz, né? Com aquilo que você tá entregando, que você tá realizando e tudo mais. E você gosta de uma vida minimalista, né? Você fala muito sobre minimalismo e tudo mais. O que é pra você uma vida minimalista? É você ter na sua vida coisas que são essenciais, que te deem prazer de fato. Por exemplo, eu não tenho mais carro há 7, 8 anos. Eu vivo sem carro, feliz da vida. Eu era esse tipo de pessoa que eu já parei dentro do túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, sem gasolina. Nossa. Nem gasolina botava no meu carro. Eu odeio colocar gasolina no carro. Cara, é um tempo que você perde de ir no posto. Às vezes você não tá afim de falar com o cara, o frentista, não sei o que lá. Aí você vai baixar o vidro, aí o cara já vai querer comentar da novela. Não por causa disso, óbvio, mas assim, eu sou um cara que eu não tinha cuidado nenhum com o meu carro. De manutenção, de nada.
pulava revisões, não sei o Eu que lá. também. Aí, às vezes, era impaciente no trânsito também, dava uma acelerada um pouco a mais do que podia, direto tomava multa de velocidade. Então, pra mim, era um prejuízo danado ter carro. Qualquer lugar que você vai, você tem que pagar estacionamento. Aí já ficava de bode com um flanelinha que vinha pedir dinheiro em qualquer lugar que você vai parar no Rio de Janeiro, tem um flanel. Então, era tanta dor de cabeça. Mais estresse do Que eu peguei e que, falei assim, né? não quero mais carro. Peguei, vendi meu carro, comprei uma bicicleta elétrica e sou o cara mais feliz do mundo. Você começa a interagir com a cidade de outra Andar de maneira. bike é maravilhoso. Sabe, andar de bike é uma delícia. Eu moro num bairro super plano no Rio de Janeiro, então é possível ter esse estilo de vida. Faço tudo de bike elétrica e quando preciso de carro, hoje em dia a economia compartilhada tá aí para isso, né? A gente pega, chama o aplicativo, vem aqui um táxi Sim, em 2, 3 facilita minutos. muito. Então, assim, não faz parte do meu estilo de vida ter carro mais, não é essencial para mim ter carro mais, não é uma coisa que me faz feliz, não é uma coisa que muda a minha vida mais. Então, assim, é nesse sentido que eu falo que eu sou adepto do minimalismo, assim, sabe? Eu acho que às vezes você pode fazer escolhas que vão te fazer mais feliz. Você não precisa ter um guarda-roupa completo de uma coleção. Moda, por exemplo, né? A moda tá o tempo inteiro te Sim. sugerindo que você tem que comprar coisas novas, porque isso tá na moda, aquilo tá na moda. Eu só compro coisas clássicas, que vão estar sempre na moda, Camiseta entendeu? preta. No caso, camiseta preta eu tenho 15, porque eu quase só uso camiseta preta. Mas assim, eu compro coisas boas, de qualidade, duráveis e que vão durar para sempre, porque são atemporais, são clássicas, são... Sim. Então, então isso no meu ponto de vista é ser minimalista. Não é você viver numa casa que só tem a geladeira, o colchão e... Não, Sim. isso é o extremo do minimalismo. Mas o minimalismo, para mim, passa muito pelo essencialismo, de você ter coisas que são essenciais para tornarem a sua vida melhor. Então, por exemplo, eu nunca tive vontade de ter casa de campo, casa de praia. Todo o dinheiro que eu ganho, eu ou faço investimento, tem um fundo de investimento lá fora que só investe em startups de transformação social Legal. e ambiental, ou eu invisto em viagem, que na minha visão é o melhor investimento que tem. Então, eu já Viagem. viajei pra caramba, eu acho que viajar é multiplicar a alma, é você, sabe... É viver várias experiências em uma vida só, Viver várias né? É vidas muito numa só, gostoso. sabe? Conhecer pessoas com histórias interessantes, te coloca num lugar de grão de areia nesse universo gigante que a gente vive, sabe? Acho que te joga num... Então, te dá uma outra perspectiva de vida, eu acho fantástico. Então, é isso, eu me perdi na tua pergunta, mas... Não, eu perguntei sobre essencialismo é minimalismo isso, e tá tudo certo. é você investir o seu dinheiro e, ao mesmo tempo, você também tem uma vida com menos estresse, sabe? Às vezes trabalhar menos, mas ter menos coisa. Você não vai precisar ter tanto, você não vai precisar ficar comprando tanta coisa, porque a gente não compra com dinheiro, a gente compra com tempo de trabalho. Exato. Então, assim, é você repensar várias coisas. Você não precisa ter uma casa, você precisa ter uma casa de 200 metros quadrados morando sozinho? Não precisa. Você pode ser feliz em 60, 50, 40 metros quadrados e tentar... Ou você pode ser feliz numa van e rodar o mundo, entendeu? Porque o mundo é a tua casa. Então, acho que o minimalismo passa muito por aí, sabe? Ah, legal. Acho que eu sou minimalista, então. E, Sérgio, a questão, né? Eu trabalho com mulheres, então tô sempre nessa causa, assim. E eu queria saber... Eu sempre busco homens de aliados para ser aliados da causa das mulheres, porque a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês estejam junto com a gente. E principalmente eu que acabo indo para o mundo corporativo, né? De mulheres que trabalham ali em cargos de liderança ou querem assumir cargo de liderança. É importante os homens entenderem que eles são importantes nesse processo, até mesmo porque eles são, a maioria, estão ali, né, ocupando os cargos de diretor, enfim. E eu queria saber de você, como que os homens podem ser aliados das mulheres? E eu acho que no teu caso acho que do lado da sua startup, o que talvez você tá pensando em fazer algo sobre isso, até no mundo artístico também, né, de como é que é isso. No caso da Tucano, eu tenho agora, assim, buscado muito... A gente está querendo desenvolver novos produtos buscando parcerias com ONGs que ajudam mulheres que saíram das casas de detenção, porque eu acho que esse processo de ressocialização é um processo que ainda tem muito pouca atenção do governo, das pessoas em geral, das empresas, e acho que é um processo muito brutal, principalmente no nosso país, que muitas vezes muita gente vai para a cadeia por causa de uma coisa pequena. E os grandes criminosos estão todos às soltas aí roubando o nosso dinheiro, enfim.
ou até por questões raciais, né? Que a gente sabe que acontece muito no nosso país, enfim. Então, essa é uma das questões. Eu na Tucano hoje, os colaboradores diretos da Tucano são todas mulheres. Ah, que legal. Eu não tenho nenhum homem. Eu tenho homem, mas assim, homem na equipe de marketing, que é uma agência Entendi. de fora de casa, entende? Não sei por quê, acho que também muito por afinidade, por me dar melhor, enfim. Mas o que a gente tem buscado trazer agora para Tucano é isso. E eu acho que é isso. Eu acho que não é só no feminismo, nessa luta dessa questão dos sexos. Eu acho que é em tudo, né? Acho que o racismo precisa do homem branco também. Sim, todos Sabe? precisamos. Óbvio, porque assim, Sim. somos nós os causadores do racismo, né? A branquitude, enfim, a gente tem que estar sempre com esse olhar do outro, né? De se botar na pele do outro, que eu acho que ao mesmo tempo empreendedor e funcionário, sabe? Eu vejo muito isso. Eu já tive funcionário que sei lá, me mandou nota fiscal a mais porque achou que merecia, porque antes de falar com a gente, porque teve reajuste de salário mínimo. Só que assim, a conversa nunca foi em cima de salário mínimo, sabe? Sim. O cara pensa em se dar bem em cima de você. A gente fechou um tempo X de horas, de uma entrega X por um valor X, e o cara teve uma... O cara não se bota na pele do empreendedor, né? Assim, às vezes. Não. Isso acontece. Quantas vezes isso acontece também? Então, assim, eu acho muito interessante. Eu tô do lado agora de cá, tô vendo... Eu, na maior parte da minha vida, tive do lado do funcionário. Sim. Mas eu agora tô do lado do empreendedor. Então, assim, eu tô me colocando agora num outro papel, enxergando as coisas de um outro ponto de vista, sabe? Ao mesmo tempo, entendendo e valorizando o papel do funcionário, da mão de obra, enfim. Mas é aquilo, combinado é o combinado. E você não pode tomar uma atitude dessa sem conversar com o seu superior, mandar pro dono, pro CEO da empresa, que graças a Deus a gente tem uma empresa horizontal, onde eu converso com todos os funcionários, eu participo de todos os processos, até por falta de opção nesse momento, Sim. porque eu preciso... enxuto, né? A gente então eu precisa... preciso acompanhar todos os processos. Não que não confie na equipe, não, porque às vezes passam coisas, enfim. Mas é isso. E pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo... É porque eu falo pra caramba, né? Não, e eu também, né? A gente fica aqui, ó, falando, e já estamos passando aqui do tempo, né? Porque eu teria várias outras perguntas pra fazer, mas... Seja a mudança que você quer ver. Você usa muito essa frase, você já falou aqui, né, no começo do nosso papo. Então, pra gente finalizar, eu queria pedir dicas pra você que você pode dar de como as pessoas podem cuidar de si e ser mais consciente com o planeta. Gente, é o que eu falo assim, na Tucano a gente fala o tempo inteiro que nós estamos o tempo todo fazendo escolhas e o tempo inteiro a gente pode escolher um futuro melhor para todos nós. Quando você escolhe, por exemplo, um desodorante sólido, como o da Tucano, que é em barra, ou um shampoo e condicionador em barra, como os da Tucano, você já está optando por um futuro melhor, com menos plástico, porque as nossas embalagens são zero plástico, com zero tóxicos para você e para a natureza. Então você está consumindo um produto que é 100% natural, vegano, sustentável, porque vem numa embalagem zero plástico, que vai fazer bem para você, para o seu futuro, para o nosso planeta, para todos nós. Então, é isso. Você o tempo inteiro está fazendo escolhas e o tempo inteiro você pode escolher um futuro melhor, até mesmo quando você consome o desodorante certo, o shampoo e condicionador certo, sem contar que é mais saudável para você, para quem você ama, sem contar que visualmente é muito mais bonito você olhar para um produto que teve uma embalagem com um design pensado para ficar agradável para você, que não vai ficar poluindo o seu box. Na verdade, quando você tira o shampoo e condicionador sólido da Tucano, você não tem embalagem mais, você fica com aquela barrinha linda ali. Então, visualmente, é minimalista. É minimalista, entendeu? sim. É muito mais agradável para os olhos do que você entrar naquele box e ver aquelas embalagens verde-limão, rosa, lá, entendeu? Então é isso, assim, eu acho que essa é uma dica, por exemplo, quando você opta por cosméticos sólidos, você já está optando por um futuro melhor. Porque eles ocupam, inclusive eles usam muito menos água na sua composição. Olha só. Um shampoo e condicionador sólido tem 80% de água, olha que loucura. E água você já tem no banho, né? Não precisa de água no shampoo e no condicionador. Então a gente está preservando um bem que é fundamental para a vida humana no nosso planeta, que é a água. Sim, com certeza.
Bom, gente, fiquem aí contando com as dicas. Amei conversar com você, conhecer mais um pouco de você. Obrigado E foi pelo muito. convite, foi um prazer. Foi um prazerzaço estar aqui com você, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa Tomara que deliciosa. Depois contem pra gente aqui nos comentários. A reação aqui tá boa. Ele tava assim, ó. O pessoal, aham, tá legal. Quer dizer que tá tudo certo a nossa conversa. Já é o primeiro filtro, já é a nossa primeira plateia aqui, ó. Bom, gente, então é isso. Curta, né? Segue aqui o nosso canal, comenta, compartilha, segue as nossas redes sociais. Quer deixar as redes sociais da Tucano? Loja Tucano, no Instagram, no TikTok, @loja Tucano, Tucano com K, tá, pessoal? Tucano com K. E a minha é @IsaQuartaroli, @IsaTalks, também @WomenLeadership. E é isso, gente. Até mais. Brigadão aí. Beijos. Tchau, tchau. Obrigado.